Para aqueles que costumam ler a Bíblia, talvez já estão acostumados com o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde ele diz: "A minha graça te basta." Quando Deus ele está dando testemunho do que Deus disse para ele: "A minha graça te basta." Deus está dizendo para Paulo: "A minha graça te basta." Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não tinha dito o Senhor Jesus a seus discípulos que tudo o que pedisse ao Pai em seu nome, ele o faria? Será que Paulo não pediu com suficiente fé? Será que Deus se mostrou surdo à voz do seu servo? Ao considerarmos esta experiência na vida do apóstolo Paulo, é um fato do qual não deveríamos esquecer, porque nos veremos livres de erros e de desânimo. O Senhor Jesus nos tem dado um exemplo perfeito. "Faça-se a tua vontade", foi o que o Senhor Jesus diz. Mateus capítulo 6, versículo 10. O Deus dos céus ouviu a Paulo e a fé do apóstolo era suficiente para obter a resposta, mas era a vontade do Senhor que seu servo não se visse livre daquele aguilhão. A resposta foi suficiente para trazer conforto e conformidade e gozo ao coração do apóstolo. Ele ouviu do Senhor: "A minha graça te basta." Eu creio, prezado ouvinte, que diante desse exemplo apresentado a nós na palavra de Deus, devemos meditar quando passamos pela prova e pela dor, para não insistir tanto ao Senhor para que estejamos livres do problema, mas para que a graça de Deus se manifeste em nós. Quando os mártires de Jesus na história, na igreja, tiveram que dar suas vidas pela sua fé no Salvador, ficamos admirados em apreciar como foi comovedor vê-los apreciando a obra da graça em suas almas, oferecendo um testemunho valoroso e exemplar. Torturados e feitos em pedaços com seus sofrimentos, era uma demonstração palpável de que a graça de Deus os sustentava e era suficiente para não negarem o seu Senhor, porque o poder de Deus na fraqueza se aperfeiçoa. Quando Paulo faz uma lista de seus sofrimentos devido ao nome do Senhor, diz: "Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte." 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O que é que nos sustenta nas provas? Que é o que enxuga as nossas lágrimas? Que é o que age como um bálsamo reparador? Com toda razão, o apóstolo Pedro diz: "Graça e paz vos sejam multiplicadas." 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. É verdade que em cada necessidade o Senhor nos fala adequadamente. É verdade que o Espírito Santo age como consolador. É verdade que a esperança nos faz enxugar as lágrimas. Mas é a graça de Deus que faz que a palavra enche eco no nosso coração. Que o Espírito Santo haja de tal maneira que apreciemos o consolo e que a fé nos dê a conformidade com a esperança, mas que a graça de Deus aplique à nossa alma todo este bendito ministério. Quando somos tentados e estamos a ponto de cair, não esqueçamos que é a graça de Deus a quem vem que vem ao nosso auxílio, apresentando-nos uma saída. Temos que confessar nossa vergonha que, quando caímos, o fizemos porque a tentação e o pecado acham um campo propício em nosso coração. Não é porque o Senhor nos tenha deixado na ignorância do perigo que nos rodeia, abandonando-nos à nossa sorte. Deus, em sua graça, nos indica o caminho a uma vida vitoriosa, mas a culpa é nossa por não o encontrarmos. Mesmo depois da queda e queda repetida, chega como uma mensagem de simpatia a palavra dada no livro de Provérbios, que diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará.
capítulo 24, versículo 16. Não é isto uma obra da graça? Não vemos aí um favor imenso que não merecemos? É verdade que mantemos uma luta cotidiana contra o pecado e que muitas vezes temos que exclamar como o apóstolo, miserável homem que sou, falou isso em Romanos capítulo 7, versículo 24, mas no meio do nosso fracasso e dor podemos ver alegres a figura do nosso mediador, que na glória age, conforme lemos em Hebreus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Por outro lado, devemos orar continuamente ao nosso Deus para não cairmos em leviandade espiritual, mas vivamos como filhos obedientes, fazendo com que a palavra de Romanos seja um permanente toque de atenção, onde nós temos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos capítulo 6, versículo 1. A resposta é: de maneira nenhuma, ou de nenhuma maneira. Se temos que sofrer e padecer pelo nome de Cristo, que as palavras ditas ao apóstolo Paulo continuem em nosso coração. A minha graça te basta. Isto produzirá uma alegria tão grande que nosso vocabulário será pobre para explicá-lo, e mesmo ainda que depois de ter passado por experiências semelhantes ao do apóstolo. Temos experimentado isto nas experiências dos fiéis filhos de Deus, que tem sido um exemplo para aqueles que tiveram o privilégio de cuidar deles. Quando lemos algumas notícias sobre missões, como as 5 viúvas dos mártires dos Aucas no Equador, podemos apreciar que a abundância da graça do Senhor se faz presente de maneira maravilhosa naquelas benditas servas do Senhor Jesus. E alegravam-se com a certeza de que seus queridos esposos estavam na glória. Na frase, a minha graça te basta, não encontramos somente a ajuda do Senhor, sustentando nossos corações e espíritos, mas vemos o suficiente para cada uma de nossas necessidades. A graça é suficiente. Não precisamos de mais nada. Bendito seja o Deus de toda graça.